Alô Pandi, meus consagrados. Aqui quem vos fala é o Frater Radum, líder da Guilda Oculta da Desinformação, seu veículo de informação preguiçosa e irresponsável. Sejam bem-vindos e lembre-se, tudo que eu vos falo não passa de uma piada. O único propósito é o humor, sem relação nenhuma com fatos ou pessoas. Mas bem que eu queria mesmo, mas infelizmente, né? E lembrando, não temos compromisso com a verdade. Hoje eu vim abordar um tema interessante, uma coisa que eu já vinha há tempos e tempos falando com meus alunos da minha ordem, né? E uma coisa que vários seres e entidades celestiais vieram discutir comigo esses tempos em sonhos, que é sobre Hecate, a morte e o Nous. São coisas bem distintas, mas que elas têm uma relação muito íntima. E eu venho apresentar de forma simples e direta alguns aspectos desse assunto e trazer o mais puro e secreto conhecimento, negligenciado pelas maiores ordens e pelos mais respeitados mestres, né? Obviamente, como o Marcelo Del Debra não vai contar isso para vocês, porque ele não tem o mesmo conhecimento profundo que eu tenho, né? Então, abram seus diários mágicos e vamos começar. Basicamente, o universo ele funciona com várias regras, digamos assim, vários limites, várias limitações também. E ele funciona em cima de vários patamares, vários níveis, digamos assim, vários núcleos. Uma das coisas interessantes disso é que, dependendo do núcleo que tiver inserido, dependendo do plano que esse núcleo tiver inserido, há aspectos que são muito semelhantes em vários deles, e aspectos que transcendem vários deles. Um deles é que eu acho interessante abordar, que é o mais conhecido, que eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem, é Hecate. Hecate é uma deusa que é considerada deusa de terras selvagens, deusa dos partos, que ela teve uma representação tripla, no caso mais recentemente, mas ela era uma coisa mais una, mais direta, a deusa dos cabelos dourados, como é descrito na Grécia micênica, né? E é interessante que ela também é representada como a alma do mundo no livro dos 13 livros de filosofia oculta de Agripa, que essa interessante que ela tinha na Grécia Antiga, essa representação que ela tinha num aspecto muito mais profundo, tanto nas pessoas assim, quanto no próprio mundo, na própria existência, que ela era uma coisa que ela transcendia, ela é uma deusa também associada a encruzilhadas, entradas, ao fogo, à luz, à lua, à magia, à bruxaria. Talvez a magia e a bruxaria muito mais recente já tenha sido associada, mas ao fogo, à luz e à lua tinha uma representação muito interessante. Tanto a lua quanto a noite, digamos assim, é uma representação muito feminina, uma coisa mais acolhedora, mais útero, digamos assim. E isso que é interessante de Hecate, ela é uma força, digamos, criadora, digamos assim, uma mãe. Por isso que ela é representada como uma mãe do mundo, como a mãe das bruxas modernas, digamos assim. Elas adoram, as Wiccas, né, no caso, adoram Hecate como um sagrado feminino, uma representação do sagrado feminino, daquela forma mais pura, daquela força passiva que rege o universo. E ela junto a Cernunnos, né, no caso, que é uma divindade cornífera, no caso, que também representa o sagrado masculino. Não sei se diz sagrado masculino, mas eu vou associar porque, né, nada é verdadeiro. Uma coisa interessante também a abordar é o Nous. O Nous ele seria um princípio cósmico inteligente, eterno e ilimitado. E ele que ordena as coisas, ele que dá ordem às coisas materiais do universo. Esse seria um olho da mente, segundo a visão de alguns filósofos. Ele seria aquele olhar mais interno da tua alma, a tua alma vendo as coisas do universo. E ela seria uma parte racional e imortal da alma, herdado da mente cósmica, a mente do universo, né? E Aristóteles, até na metafísica, associa o Nous à causa primeira, motor das coisas, e aquilo que move tudo na qualidade de causa final. Ou seja, o Nous ele é como se fosse a consciência de Deus dando forma às coisas. Talvez como o plano das ideias, onde tudo já está pronto e a gente basicamente acessa, né, esse plano. E nesse mesmo princípio, digamos assim, passando um ponto mais abaixo, tem a representação da morte. A morte eu acho muito interessante. Quando tu pega esses dois princípios, digamos, de Hecate, de uma criação, do Nous, de uma mente criadora,
e da morte. A morte, ela também é representada, muito representada também, mais precisamente para nós ocidentais, como Thanatos, que é um filho de Nyx, que seria a noite, e Erebo, a escuridão, que é filho do caos, ambos filhos do caos. E interessante, depois eu vou falar uma relação do caos, que o caos na mitologia grega, ele seria o deus primordial surgindo no universo, ele seria, digamos assim, uma das primeiras coisas que surgiram e foram movendo tudo ao redor. E interessante disso, de associar tanto Thanatos, a morte, que seria o filho da noite, da escuridão, ao caos, é que tu pensa, o caos ele seria uma bagunça, né, uma desordem, mas basicamente o caos ele é um movimento desordenado, ele não tem um princípio direto, um objetivo, digamos assim. A nossa mente ela tem que dar objetivo a tudo, senão ela perde sentido. E o caos não, o caos te mostra que as coisas se movem. E ponto final, acabou. Tudo se move. A escuridão, digamos assim, é aquele sentimento de vazio. E a noite, que seria o final das coisas, digamos assim, né? O final do dia, o que encerra. É muito interessante, porque tu pensa, a gente tem aquele sentimento de esperança, que tudo se move, que tudo tem uma relação com a outra, não sei o que. E o caos mostra que, na verdade, as coisas simplesmente existem. E isso que eu acho interessante. E aí veio o Alcyon Osman Spare, que ele, associando ao culto de Priapo, né? Que ele tinha o culto ao sexo, digamos assim, ao falo ereto, né? Que ele diz que o que move praticamente o ser humano, o mundo, é o sexo, essa reprodução, essa vontade, essa insaciável vontade de liberar essa energia. E também a morte, que é aquele medo de encerrar as coisas. Então são duas dualidades tipo incríveis, digamos assim, que movem o universo. E é uma coisa que é basicamente relacionada aos deuses. Os deuses temem o crepúsculo, e os deuses também têm aquele sentimento que é literalmente o mesmo do sexo, que é a vontade de ir adiante. Tu tem isso em Marte, o deus da guerra, que ele é sedento pelo sangue, pela guerra. Tu tem isso em Zeus, que é sedento pelo próprio sexo mesmo. E isso que é interessante. Então, quando tu pega essa relação de Hecate, que é uma deusa que rege o universo, que tu tem a morte como um pilar que move as coisas, tu começa a se associar isso. Tu vê que o fim ele tem um peso no movimento do universo. Ele guia muitos eventos. Entropia é uma faceta desse fim, digamos assim, dessa morte. Entropia é basicamente o sistema, digamos assim, finito, limitado ali, independente, ele tem uma certa independência de energia. Quando ela consome essa energia, ela desaparece, digamos assim. E isso que é o interessante. O universo, a gente tem essa ideia de ilimitado, deuses são imortais e ilimitados. Só que os deuses, o princípio das coisas, ela pode ser limitado, ela não é tangível. Mas as coisas criadas por elas têm uma certa limitação. E o princípio que rege isso é muito interessante. O caos e o nous são basicamente dois pesos da mente cósmica. O caos ele é essa desordem, esse movimento de para frente, digamos assim, basicamente isso. O caos ele sempre move as coisas para frente. É tudo para frente. Nada de criar uma relação com isso, com aquilo. É simplesmente uma coisa cria e acontece. E o nous ele é basicamente digamos assim, esse direcionamento do princípio, que o nous ele dá digamos um motivo para as coisas existirem naquele momento, dá um motivo das relações das coisas. Tudo que o caos cria, o nous cria uma relação entre eles. Isso aí cria estruturas. Isso que é muito interessante. E essas estruturas criadas trazem a ideia de Hecate, que como uma mãe, ela tanto cria quanto gera, quanto dá aquele acolhimento, digamos assim, uma coisa que cria uma esperança de que futuramente tu vai te desenvolver, e não só tu como uma mente humana, mas basicamente todo o universo. Uma estrela, por exemplo, o caos ele define que vários elementos existirão, o nous define que esses elementos têm uma relação entre si, e Hecate é basicamente a formação dessa estrela, da forma atual que ela é, digamos assim.
Só que chega a morte, o fim das coisas, né, o Thanatos, e ele diz que aquilo ali ele tem um prazo para existir, tem um prazo, um limite para aquilo ali. Só que não são coisas assim regidas de forma simples. Tudo isso tem uma relação, porque o fim, como todo mundo diz, né, é o começo para outra coisa. O Thanatos ele é basicamente um aspecto disso tudo. Ele é um reset, um botão reset das coisas. Isso que é interessante que guia o universo. São 3 facetas que a gente pode notar, das milhares que existem, né? Milhares até que a mente humana não consegue compor. E nesses meus viagens, nesses meus conhecimentos que eu tenho, eu venho notando isso, que a gente acaba esquecendo isso. A magia ela vai muito além dessa criação de pentáculos, criação de rituais, acender vela para divindades. O que tu vai pedir para tua divindade? Que tipo de ligação tu vai ter com a divindade? E é isso que é interessante. E, bom, chegamos ao fim dessa jornada de conhecimento. Que a chama dos seus olhos ilumine as palavras ocultas no livro da existência. Até breve.